meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, que estou aqui lidando com vocês na área específica de História, trabalhando nesse projeto maravilhoso que é o projeto da resolução comentada de questões de provas do Enem, onde nós vamos resolver aqui a prova do Enem de 2022. Escolhemos a prova de cor azul para você acompanhar. E vamos fazer agora a questão número 69 para que a gente, portanto, fortaleça ainda mais os nossos estudos. Me acompanhe na leitura para a gente resolver essa questãozinha. Olha só. Colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia, na verdade, na justiça e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século XX. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o argumento de que a ideia é muito interessante para ser conversada. Vou até mesmo aqui conversar de uma maneira bem assim, vamos dizer, despreocupada com você, para você tentar entender esse processo. Hoje, Rússia já foi o Império Russo. É por isso que a Rússia é tão grande. Porque quando era império, nas suas sucessões de dinastia, a Rússia ela foi dominando muitos territórios. Criava-se nessa dominação, é claro, uma absorção de fontes econômicas e também de mão de obra e de mercados consumidores para aquele império ainda continuar a crescer. Durante um bom tempo, a Rússia era um estado monárquico que era controlado pelo chamado czar. Olha só como se escreve. C-Z-A-R. Czar. Czar é César em russo e é uma representação, portanto, de autoridade e principalmente, é claro, de título de homem poderoso. Então, na Rússia existia o czar. Na Rússia existia, portanto, o chefe supremo. E ele foi dominando esses territórios para formar um império, que realmente esse império chegou até o começo do século XX. A Rússia deixará de ser um império com este nome, efetivamente, quando acontecer a Revolução Russa. Mas mesmo com um Estado socialista inaugurado a partir de 1917, a Rússia não deixou de ser grande. Ela não conseguiu ter essa sensibilidade, ou quem sabe estratégia política, de libertar as 15 repúblicas e dar-lhes uma independência. Então, no final das contas, é um território só, que esse território é chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, que a União Soviética, portanto, representaria um antigo Império Russo, porque ainda tinham as terras em grande quantidade, comandada ali pela chefia, que é a Rússia. Então, nesse caso, acabava acontecendo indiscutivelmente esse processo de chefia nesse momento. Tudo bem, meninos? Só que hoje, em tempos modernos, nós não temos mais um império. Não é mais certo isso acontecer. E algumas localidades, desde que a União Soviética deixou de existir, querem sua independência. Algumas localidades, como a Croácia, a região da Croácia não, desculpe, a região da Ucrânia, eu tive aí um lapso de memória nesse instante, é a questão da Ucrânia, a questão exatamente da Geórgia, essas localidades, essas condições de localidade querem fazer, é claro, suas libertações nesse momento. Mas, sob a administração do já citado aqui, ó, até mostrar para você, desculpe, pessoal, até mostrar aqui para você, que é a figura do senhor Vladimir Putin. Acabei de achar, estava no enunciado e não no texto de apresentação, que é o senhor Vladimir Putin, em 2014, querendo manter toda essa unidade de uma Rússia nesse momento, era exatamente para quê? Qual é a justificativa que ele tem? Eu não tenho mais um Estado monárquico, não é mais um império. Eu não tenho mais a União Soviética, que mantinha as repúblicas sob o domínio socialista.
como eu posso agora justificar a manutenção sob a dominação de todo esse processo? Aí nós vamos averiguar isso nas nossas opções. O que, na verdade, Putin alega para fazer ainda a manutenção de dominação sobre alguns territórios? Olha só. Opção A. As populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Eu acabei de encontrar a minha opção correta. Neste caso, é uma política apresentada como nacionalista. Eles querem, através exatamente de um governo único, de uma linguagem única, de uma cultura única, se submeterem. Não entendeu? É mais ou menos assim. Todo mundo que fala português deveria ter o governo do Brasil. Todo mundo que fala inglês deveria ter o governo dos Estados Unidos. Então, todo mundo que tem descendência eslava tem que ter o governo da Rússia. Alegando isso, acaba existindo, portanto, essa condição ligada à opção A. Então, a opção A é a opção correta para essa questãozinha. Vamos dar uma olhada nas outras opções para saber por que elas estão erradas. Olha só. Na opção B, ele diz, o imperialismo soviético havia se acomodado às pretensões das potências vizinhas. Não, eu não tenho mais a questão soviética, né? Eu entendi que eu estou em 2014, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela teve seu final em 1991. Estou colocando aí para vocês, portanto, entenderem. Ela foi criada, na verdade, em 1922, após a Revolução Russa, e teve, portanto, uma durabilidade até 1991. Então, a opção B está errada. Opção C. Os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. Quando ele coloca incapaz de uma maneira tão incisiva, eu tenho que achar que isso está errado, porque no final das contas existe ainda uma capacidade de acontecer isso. Então, esta palavra acabou fazendo com que a opção ficasse realmente errada. Opção D. A integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias. Essa integração não garante isso neste domínio, nessa administração do Putin. Então, nesse caso, eu também não posso aceitar a opção D, porque eu não tenho essa garantia de processo. Então, nesse caso, a D também está falsa. E a E, a expulsão das forças navais ocidentais garantiria a soberania nacional. Ele não expulsa. A Rússia, ela pode não estar de bem com a vida com outros países em cada lugar dos continentes, mas ela também não está com essa questão tão assim agressiva de expulsar essas outras nacionalidades. Por isso, para essa questão realmente vai ficar como opção correta a opção somente A, que está aí já marcada no seu texto. Tudo bem, meninos? Eu agradeço demais a sua atenção e esse seu compromisso para que a gente, portanto, tenha um trabalho mais garantido e de grande sucesso. Espero que você continue seu treinamento para conseguir alcançar seu desejo de aprovação. Até a próxima!